Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências Oficial. Título da live de hoje: The Mysteries of the Bible, Os Mistérios da Bíblia. Atos 3, versículo do 1 ao 8, segredos bíblicos, com teologia terra plana, canal massa, top demais, do nosso querido pastor Thiago, que está aqui e vai ser o preletor da live de hoje. Deixa eu agradecer a presença de todos aqui do chat. Obrigado, galera. Fernando Eduardo, Albiran, Léo Vigilante, meu querido irmão, Grilo ADM, Paulo Luiz, meu conterrâneo, Naide Silva, Ednei Cortelazzi, Eberson Felipeto, Aguinaldo Francelino, José Gessé, GG tá aí com nós, Mazola Mistérios, Gesiel Oliveira, Luiz Fernando Rodrigues, boa noite, Gesiel, nosso querido Sil. Galera, peço encarecidamente, quem puder e quem quiser compartilhar aí a live nos seus grupos de WhatsApp e também deixar aquele like para fortalecer aí o canal, a gente agradece demais, muito obrigado. Então, vou passar a palavra aqui pro querido pastor Thiago, do canal Teologia Terra Plana, um canal massa, galera, já foi indicado até pelo Dr. Afonso, né? Pastor Thiago, aí quem não conhece, é pastor de verdade, né? E teve aí a coragem de ir contra todo o sistema, né? O establishment religioso e abrir o jogo dizendo que realmente e biblicamente e cientificamente a Terra é plana. Pastor Thiago, muito obrigado pela presença aí e está com a palavra. Boa noite, Alê. Obrigado aí novamente, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, contigo no canal Terra Plana Evidências Oficial, viu, querido? É assim uma satisfação muito grande. Também quero aí, né, dar um alô, boa noite aí a todos os nossos amados amigos, irmãos que estão participando dessa live. Espero que o Senhor Deus possa aí falar o coração de cada um dos nossos ouvintes, viu? Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? É um prazer. Sempre estou participando aí das lives, né? Sempre quando eu posso. E, assim, é um prazer, viu? Boa noite a todos aí. Um grande abraço, né? E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Aí são os mistérios da Bíblia e vamos falar de Atos capítulo 3. É o Deus que surpreende. O nosso Deus é o Deus que surpreende, viu, queridos? O Criador dos céus e da terra. Ele nos surpreende. Nós vamos ver aí um homem que foi surpreendido por Deus. Amém, pastor. E esse mesmo Deus, esse mesmo Criador, é o Criador dessa terra plana a qual vivemos. Maravilhosa. Maravilhosa, um reino plano mesmo. E seguinte, se eu não puder falar do Criador da terra plana aqui no meu canal, eu fecho o meu canal aqui, né? Então é bem isso. Aqui sempre ele terá todo o espaço, o tempo que ele quiser, né? Nosso Criador amado, canal que não é meu, é dele, né? Só apenas aqui cuido, né? Ele me passou como é que se diz? Essa missão e eu cuido com o maior carinho aqui, com o maior respeito desse canal, né? Esse canal aqui não é meu, é do Criador de todos os terraplanistas, né? Então, toda honra e toda glória seja dada a ele, né? Então, aqui o nosso canal, né? Ele é um canal que trata do Criador e da sua criação, né? Do Criador da Terra plana. Então, vocês notarem, os vídeos aqui são bem intercalados, né? Vídeos da criação e vídeos do Criador, né? Vídeos da Terra plana e vídeos do Criador, né? Então, a gente procura sempre fazer isso, né? Porque ele, sim, é um merecedor de toda a honra e toda a glória. E a gente sempre fala, né? Que a Terra plana, ela não salva ninguém. Quem salva é o Criador dela, né? O nosso paizão, né? Então a gente tem que sempre estar levando aí, assim como eu recebi de graça, né? A gente sempre tem que estar levando a palavra, porque ela realmente ela salva, né? A Bíblia, assim, ela é um livro vivo, ela tem vida, né? É a própria palavra de Deus aqui dentro, né? Então tem vida ali. E qualquer versículo que tu leia entra assim na pessoa, e às vezes
nem a tua intenção, mas às vezes pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, é os mistérios de Deus, né, pastor? Então a gente fica Sim, muito feliz, assim, muito agradecido com o Criador, assim, né? E eu sempre peço para ele, aqui na oração em off, eu sempre peço que ele nos use apenas como suas ferramentas, né? E toda a honra e toda a glória a ele, né? Então é isso, galera. Então a gente vai começar a palavra, né, pastor? A sim, Bíblia. Cada versículo ali, nossa, se explanar, começa a surgir cada informação preciosa, né, e valiosa, né? Ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar a Bíblia, né? Então, tu tá lendo, a gente tá lendo o versículo, mas o que aquele versículo tá querendo dizer? Qual a explanação dele, né? Então, dali a gente pode. Deus consegue falar tanta coisa através da palavra dele, né, para nós, de apenas um versículo, né? Hoje aqui a gente vai estar trazendo o Atos 3, né? Que um milagre, né, pastor? Um milagre que não é só o milagre ali que tem, né? É um mistério isso aí. E o pastor sim, Thiago vai estar explanando e vai estar explicando para nós aí, né? Que não é só aquele milagre ali, né? Deus ele não quer só, ele não quer só nos curar, só não, tu tá precisando disso, tá, toma isso e vai. Não é assim com Deus, né? É sempre muito mais do que a gente pede, é muito mais do que a gente espera, né, pastor? Então, sim. galera, desejo uma ótima live a todos aqui. Vou ficar aqui aprendendo, vou ficar aqui ouvindo, lendo aqui o chat. Eu vi aqui um irmãozinho perguntando dos orbes. Hoje não é o tema da live, tá? Hoje a live aqui, o tema é tema bíblico, né? Então, qualquer. E após essa live, vou ter uma outra live com o nosso querido Anderson, do canal Andando na Verdade. Mais mistérios aí sobre a Antártida, sobre o livro de Enoch, né? Provavelmente umas 10 horas. Assim que terminar essa, né? Só tempo de tomar uma aguinha e a gente abre a outra. Mas a gente tem tempo suficiente aqui para o pastor explanar essa passagem bíblica maravilhosa aí, né? Caramba! Então, galera, eu vou ficar aqui no chat com vocês. Também, qualquer pergunta eu vou estar lendo aqui, vou estar passando para o pastor. Tá bom, galera? Pastor, tamo junto. Eu tô indo. Pode começar aí. Eu tô indo nos grupos compartilhar a nossa live, mas tô de ouvido aqui. Tá bom, pastor? Tá com a palavra. Tá ok, Ale? Muito obrigado aí, um abraço, né? Queridos, então vamos para a palavra do Senhor. Ale, é o seguinte, tem como compartilhar minha tela? Que aí eu gostaria de colocar o versículo, eu vou mostrar algumas coisas também. Claro, deixa eu abrir aqui. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Deixa eu entrar agora aqui. Acho que já tá ok, pastor. Deixa eu Já entrar aqui foi? pelo celular aqui no O YouTube. pessoal tá me vendo também? Tá ok? Tá dando para ver aí? Tá, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu só ver se o pessoal já tá vendo. Tudo ok, pastor? Pode começar aí. Tudo ok. Ok. Então, queridos, hoje nós vamos então falar um pouquinho aí sobre Atos capítulo 3, né? E eu gostaria de colocar também aí como um tema, é o seguinte, o Deus que surpreende, né? É o Deus criador dos céus e da terra, né? Cujo nome é Yahvé e mandou o seu filho unigênito, né? Jesus Cristo de Nazaré, né? Seu nome em hebraico, Yahshua HaMashiach. Então, esse mesmo Deus, né, é o Deus que eu creio que quer falar conosco hoje através da sua palavra, né? Então, vamos falar aqui, vamos ler o texto. Aqui diz em Atos capítulo 3 o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok. Diz aqui o texto, versículo 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro,
mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ok. Queridos, antes de podermos assim adentrar, né, propriamente na palavra, né, aqui nos versículos, eu gostaria de compartilhar sobre esta questão aqui, ó, a porta chamada Formosa. O texto sagrado aqui de Atos, capítulo 3, no versículo 2, diz que era levado um homem coxo de nascença. Ou seja, esse homem, ele era aleijado desde quando ele nasceu. E eles colocavam este homem diariamente na porta do templo. Essa porta que ele era colocado é a porta chamada Porta Formosa. E assim, que lugar que é esse? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o templo. Eu peguei aqui, eu tenho algumas imagens, né, que são ilustrações do templo, e eu gostaria de mostrar para os amados. Talvez você não conhece como que era o templo na época. Olha aqui, ó, esse aqui era o templo. É o famoso templo, ele é chamado aí de Templo de Herodes. Esse é o segundo templo. O primeiro templo, lá em Jerusalém, em Israel, ele foi construído por Salomão. Depois, o templo de Salomão, ele foi destruído, né? E sabemos aí, pela palavra de Deus, que o povo de Israel, os judeus, eles foram levados para a Babilônia, quando o primeiro templo foi destruído. E quando eles voltaram, então, da Babilônia, eles, então, reconstruíram este templo, né? Que é o segundo templo. Até o profeta Ageu, ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ok? Então, este aqui é o segundo templo. Quando os judeus construíram, no retorno, no regresso da Babilônia, eles, né, construíram, fizeram o templo, e no tempo de Herodes, no tempo do Império Romano, o imperador Herodes, perdão, o governador, né, Herodes, através do Império Romano, eles fizeram uma reforma no templo. Por isso que é chamado de Templo de Herodes, tá, pessoal? Então, esse templo aqui, claro que é uma imagem ilustrativa, né? E todas as imagens que teremos aqui serão ilustrativas, porque, na verdade, esse templo ele foi destruído, tá? Esse aqui foi o templo que foi destruído aí na época do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. Este aqui foi o templo que foi destruído. E hoje, no lugar desse templo, o que nós vemos lá é, na verdade, uma mesquita muçulmana, né? Então, olha aqui, eu vou mostrar uma outra imagem, essa aqui também é uma outra imagem ilustrativa, veja bem, que é a imagem do templo. Aqui é uma imagem mais ampliada de como era aqui em volta do templo, ó. Isso é importante para quem ainda não conhece, né? Dá aí uma, vamos dizer, uma ideia de como era. Tá vendo aqui, ó, ao lado direito, onde eu estou passando aqui, aqui sai para o Monte das Oliveiras e também o lugar chamado Getsemane, ok? Então sai aqui, ó, para o Monte das Oliveiras, tá? E também para o Getsemane. Aqui nós vemos que é o lugar onde o povo entrava. Na perspectiva, você pode ter uma ideia, né, de como era grande esse lugar. Olha que interessante aqui, nós vemos a perspectiva, né, o tamanho das pessoas, olha só o tamanhozinho das pessoas, né, o tamanho das portas, enfim, né, como era grande esse lugar, tá? Então, isso daqui tudo é chamado de templo, ok? Então, aqui era o templo na época de Jesus. Flávio Josefo, ele é um historiador da época, e Flávio Josefo, ele faz assim uma descrição muito detalhada de como era o templo na época, né? E também outros também fazem assim algumas declarações, né? E temos muita informação aí de como era o templo. Por isso dá para representar ele tão bem assim como ele está representado, ok? Então vamos lá, vamos entender como que era este lugar aonde aquele homem, né, era colocado todos os dias na Porta Formosa. Aqui, onde eu estou passando o mouse, é o lugar chamado
átrio dos gentios, ok? Ou seja, aqui era o lugar máximo aonde um gentil poderia ir, ok? O gentil não poderia passar desse lugar. Observe que aqui tem uma muretinha. Essa muretinha, ela é descrita que ela tinha 80 centímetros de altura, tá? Ela era uma muretinha baixa. Aqui tem uma outra imagem dela, veja bem. Aqui, ó. Aqui também, ó, nessa representação do templo, também mostra aqui essa muretinha. Essa muretinha é chamada de soreg, ok? Então, aqui é o soreg, ok? Vamos voltar na outra imagem. Então, aqui no soreg, era o limite para os gentios. Nenhum gentil poderia passar desse lugar aqui, ó, dessa muretinha. E é interessante que o próprio Flávio Joséfo, ele viveu nessa época, ele descreve que nos acessos aqui dessa mureta, ok, haviam placas com o seguinte dizer: proibido a passagem de gentios, sujeito à pena de morte. E essa frase, ela estava escrita em placas e ela estava em 3 línguas. Era no latim, que era a língua romana, também no hebraico, a língua da religião judaica, né? E também na língua grega, porque a maioria das pessoas falavam também o grego, né? Embora os judeus da época falassem o aramaico. Então, aqui, né, nessas portinhas, nesses acessos, ok? Havia, então, estas plaquinhas. Os gentios não podiam entrar. Percebe-se que depois do soreg havia uma escadaria. Então o templo, na verdade, ele ficava sobre um platô. Olha só. E é interessante que essa subida aqui dessa escadaria é de mais ou menos 3,45 metros. Ou seja, 3,5 metros de altura, mais ou menos, ok? Então nós vamos perceber que a cada nível do templo, né, a cada nível que vai se entrando dentro do templo, há então uma subida. Sempre há essa perspectiva, né? Vamos lá, para chegar no templo, nós percebemos que o pessoal já tinha que subir, né? Davi, ele fala sobre isso, quando eles iam, né, subindo as escadarias, cantando, né, no Monte de Sião. Chegando no templo, um judeu normal, ele poderia passar o soreg, o gentil não era para gentios, ok? Era proibido, mas o judeu poderia entrar. E aqui, bem nesse lugar, esta é a porta principal do templo, podemos ver que existem outras portas, mas essa aqui é a chamada Porta Formosa, é a principal porta de entrada do templo, ok? Então, o templo, ele é toda esta área aqui, ó, de dentro é chamado templo, ok? E aqui a porta de acesso ao templo é a Porta Formosa. Eu vou usar a outra imagem, eu até prefiro essa daqui, para dar essa explicação. Ela vai mostrar aqui, olha aqui, a Porta Formosa. Vamos lá. Então aqui é esta, a famosa Porta Formosa. Ah lá, passava-se o soreg, sobe a escadaria, né? E aqui então passa pela Porta Formosa. Pode ver que aqui ficava, né, pessoas do lado, né, paralíticos e tal, eles ficavam num lugar estratégico, pedindo esmola para as pessoas que iam entrar no templo, tá? E passando pela Porta Formosa, já subia também uma escadaria. Bem aqui tem uma escadaria até chegar nesse próximo nível. Esse próximo nível é chamado de Átrio das Mulheres, ou seja, aqui era o lugar das mulheres, ok? Então, subia-se uma escadaria e chega então aqui, esse é o local chamado Átrio das Mulheres, tá? Então, as mulheres, o lugar máximo que elas poderiam ir dentro do templo era aqui, nesse lugar. Elas não poderiam adentrar ainda mais no templo. E aqui é interessante que, passando pelo átrio das mulheres, homens poderiam até passar por aqui, tá? Mas depois subia-se, então, mais uma escadaria de 3,5 metros, né, praticamente, e chegando, então, aqui no chamado Átrio de Israel. Tá vendo aqui, ó? Átrio de Israel. Vamos dar uma olhadinha na outra imagem para a gente comparar. Veja bem. Olha aqui.
Então, entra no templo, aqui é o átrio das mulheres, sobe-se essa escadaria, e aqui, então, é o lugar chamado Átrio de Israel. Ele é aqui do lado. Perceba que tem alpendres nele, né? Alpendre, na verdade, são essas colunas que sustentam, vamos dizer, uma laje, e é aqui onde os homens poderiam ficar. Então, o Átrio de Israel, que é exatamente aqui, é o lugar dos homens. Então, os homens ficavam aqui, ó, nesse alpendre, tá? Eles não poderiam passar daqui. Aqui no meio, nesse lugar descoberto, tá? É o lugar que chamamos de átrio dos sacerdotes. Ou seja, somente sacerdotes poderiam estar transitando livremente aqui, tá bom? Então, esse lugar aqui é um lugar específico para os sacerdotes, né? Nós tínhamos aqui o lavatório, né? Também chamado de mar de bronze ou a pia de purificação, onde eles faziam, então, eles se banhavam, se lavavam, para poder, então, fazer os sacrifícios. Aqui está o altar de holocaustos, onde eram queimados os sacrifícios, né? Eles imolavam os animais, né? Faziam a degola do animal, imolava e depois que é apresentado o sacrifício, fazia então a queima aqui nesse altar. Perceba-se que ele é diante aí do santuário, tá ok? Então, aqui, ó, este lugar, ele é o lugar propriamente dito, né, como aí o templo, tá? Então, aqui, ó, onde eu estou mostrando, ele é o santuário, é o templo, né? Foi feito lá em São Paulo, né, o templo de Salomão, né, que foi chamado assim, né? Na verdade, esse templo, olha aqui, é a réplica, aquele templo lá de São Paulo, desse santuário, dessa parte aqui de cima. Só para os amados terem ideia, como era alto essa construção aqui do meio, o santuário, ela tinha cerca de 50 metros de altura, tá? Ela é muito grande, muito alta. É, assim, uma construção de fato monumental. Perceba aí, né, a altura das pessoas, tá? Então, caramba, um prédio de 4 andares tem em média 10 metros de altura. Então, se a então, gente for olha, ver, tipo um prédio de 40 andares. 40 andares, é isso mesmo. Caramba, É mano, muito alto, Ale, muito alto. muito alto mesmo. Olha aqui, ó, essa imagem, ela é a imagem do santuário, mas ela tá seccionada, tá vendo que ela tá cortada, né? Ó como que é dentro do santuário, ó. Dentro desse lugar aqui, tá? É onde eles entravam, ó, 50 metros de altura. E aqui é esse lugar. Olha o tamanhozinho das pessoas lá dentro, Ale. Nossa, é É muito alto. muito alto. Agora, olha que informação interessante. As pessoas, né, a maioria dos cristãos, as pessoas que estudam a Bíblia sabem, né, que havia então o véu. O véu é o que faz a separação. Aqui 50 dentro, andares, pastor. Erramos 50 andares. 50 andares? Vixe, Eu acho que é isso, né? 10 metros. é isso mesmo, é muito alto, é muito alto. Caramba. Então, imagina que tamanho de construção, né? Aqui, olha só, o véu que havia lá dentro, ele era praticamente dessa altura, né? Olha que tamanho que era o véu. Perceba-se aí a comparação com uma pessoa. Então, ele era muito alto. Vamos dizer assim, estudiosos que estudaram, né, sobre isso, e as pessoas falam que este véu, ele era um pano espesso, ele tinha cerca de 1 tonelada, esse véu pesava, né? Era algo muito grande, ele era espesso, então ele fazia a separação entre o santo lugar, que é esse ambiente aqui, tá? E o santíssimo lugar, que é esse ambiente aqui dentro, Caramba. depois do véu. Pastor, só tirar uma dúvida, uma curiosidade, Sim, na verdade. Caramba, um baita de um tecido, né? O véu, né? Esse sim, foi o véu que se rasgou, né? esse, exatamente. Quando Cristo Morreu. morreu, né? É. Ressuscitou o terceiro dia. Ah,
Então, eu não sei se é um fato, né, ou se é só uma lenda, mas me contaram me corrija, tá, pastor, se eu estiver errado. Sim, Quem só podia ultrapassar esse véu era os levitas, se eu não me engano. E atrás desse véu ficava a arca. É isso, pastor? exatamente, Ale. Então, Mas é o seguinte, me só que falaram. não é qualquer levita. Ah, tá. Não, mas a curiosidade é essa. Me falaram, pastor, Hum, o seguinte, para esse cara ir ali atrás, tinha nossa, tinha que fazer várias coisas antes, e ele ia com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque aconteceu de muitos entrarem ali e por algum motivo eles morrerem ali dentro. sim. E daí outros caras não podiam ir lá pegar ele. Por isso que ele ia com uma corda amarrada na cintura. Se alguma coisa acontecesse, eles puxavam o corpo pela corda. Isso procede, pastor? Procede, procede. É isso mesmo, Ale. É interessante que ele ia com essa corda amarrada e também com uma sineta. Então, ele ia com uma sineta na cintura, enquanto ele estava se movimentando lá dentro, dava para ouvir. Se porventura parasse esse movimento, né, por muito tempo e não se ouvisse a sineta, eles então saberiam que tem que puxar, né, porque existe a possibilidade da pessoa morrer lá dentro, né. Agora, um detalhe, Ale, eu só quero fazer correção num detalhe aí. Você comentou, né, que só os levitas poderiam entrar aqui no Isso, Santo dos Santos. sim. De certa forma, é sim. Mais assim, é bem restrito, porque não só por ser levita ele poderia entrar. Na verdade, o sumo sacerdote ele teria que ser da linhagem de Arão, o irmão de Moisés. Então, só os filhos de Arão e depois a sequência, os filhos dos filhos dele, né? E assim por diante, poderiam ser sumo sacerdote, tá? Olha só, incrível. Por que Uhum. será que tem alguma ligação? Porque eu fiquei sabendo há pouco tempo disso, né, nas minhas Uhum. pesquisas aí. A gente costuma sempre pensar que dentro da Arca da Aliança só estava ali a Tábua dos Dez Mandamentos, mas parece que também estava ou está dentro dela o cajado de Arão que E floresceu. floresceu, sim, Olha sim, só. também. É exatamente isso. Daí tem uma ligação aí, só descendência de Arão. Uhum. E Mistério, tinha hein? também o maná, né? Uma representação ali, um pedaço de maná também, né? Tinha O que colocar. maná, tá, era isso, é mais outras coisas. Caramba, É, mistérios. Pode continuar aí, pastor, desculpe é interromper. interessante. Não, não, tá ótimo. É importante fazer a pergunta e compartilhar, né? Que vai deixando mais rico, né? Aí as informações, né? Então, Ale, olha que interessante. O sacerdote, então, aqui dentro, nesse lugar, só podia entrar sacerdotes. Então, sacerdotes em geral, que eram da tribo de Levi, eles podiam entrar no máximo aqui. Só que assim, aqui dentro do santuário, não é tipo assim, eu sou sacerdote, eu vou entrar aqui a hora que eu quiser. Não, não, não. Então só podia entrar no turno dele. E como havia muitos sacerdotes naquela época, então assim, sacerdotes iam poucas vezes na vida aqui dentro, entendeu? Então assim, não é toda hora que eu quero, eu vou entrar lá dentro, não, né? E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava aqui dentro no Santíssimo Lugar, tá? Então é o seguinte, é até interessante o relato bíblico, né, do pai de João Batista. O pai de João Batista, a Bíblia diz que coube por sorte, né, no seu turno. Então, o pai de João Batista, ele entrou aqui no santuário. Não era, você percebe no texto que não era algo muito comum, né? E ele entra aqui e ele está oferecendo ali o seu serviço. E o que o sacerdote fazia aqui dentro? Aqui nesse cantinho, olha, percebe-se que tem aqui a mesa dos pães da proposição, tá? Então aqui é a mesa com os pães da proposição. Aqui na frente é o altar de incenso. Eu vou tentar ampliar um pouquinho. Aqui, ó. Então, Então, aqui é a mesa com os pães da proposição. só para entender, o pai de João Batista. Sim, ele era sacerdote
Olha só, hein? E ele entrou aqui, então enquanto ele estava aqui dentro, a Bíblia diz que apareceu um anjo para ele na hora que ele estava aqui dentro. E, Pá. e você percebe que a Bíblia vai dizer, e o povo estava lá fora esperando ele, né? Quer dizer, ninguém podia entrar. Né? E quando ele sai lá fora, aí o povo percebe que ele teve alguma experiência com Deus lá dentro, né? Porque aqui é um lugar estritamente restrito. Só sacerdote, quando vai oferecer serviço, que podia entrar. Aqui do lado de fora, já no átrio dos sacerdotes, os sacerdotes, enfim, eles podiam trafegar, né, assim, livremente, né? Tinham um acesso garantido. Mas aqui dentro do santuário, não, tá? É interessante, olha, aqui mesa com os pães da proposição, altar de incenso, e aqui o candelabro de ouro, né, que é aí o castiçal. Então aqui, o que eles faziam? Eles faziam a troca dos pães, então diariamente se trocava os pães aqui na mesa, eles tinham que fazer a manutenção desse altar de incenso, colocando incenso, né, aqui no incensário, né, dentro do templo, e aqui também, no candelabro, ele pegava fogo, né? Ficava lá, são 7 velas, né? 7 pontas, na verdade não são velas, né? É só para a pessoa entender que é como se fosse um castiçal de velas, né? Ele é grande, é de ouro. E na ponta dele colocava-se o azeite. Então, pegava fogo e ficava clareando por causa do azeite, ok? Só que o azeite, ele causa uma borra, ele pode apagar, né? Então, o sacerdote, ele vinha para fazer a manutenção disso. Limpava e trocava o azeite, colocava azeite novo e punha fogo, ok? Então, esse é o serviço sacerdotal aqui dentro do santuário, né? Então, era exatamente nesse lugar ali que aquele homem se encontrara, né? Vamos dizer, o coxo, ele estava bem aqui, ó, no meio desse lugar, né, que é o templo. Ele estava aqui na porta chamada Porta Formosa, ok? Você quer fazer algum comentário também, Ali, aí, sobre o templo, né, fazer alguma colocação? Eu vou voltar lá para a palavra agora. Não, incrível aí, explanou aí, praticamente eu não tinha noção, assim, de como que era realmente o templo aí, agora tenho esse conhecimento, obrigado, pastor, e a gente fica pensando aqui, né, por algum motivo, de repente, os familiares desse paralítico, né, deixavam ele ali, né, a gente já sabe o motivo, que era esmolar, né, pedir esmola, Sim. né, para não, de repente, pessoas humildes também, né? Ele não podia trabalhar porque era paralítico e era um meio de sustento dele, Sobreviver, sobreviver dele, né? E a gente, galera, é uma coisa que eu levo comigo, tá? Mas é só um pensamento meu, tá? Sempre quando, por exemplo, eu tô no centro, lá de Porto Alegre, tem muita gente humilde nas ruas, assim, pedindo, né? E assim, quando vem pedir para mim, eu sempre dou, né? Porque assim, às vezes, galera, pode ser um teste. Deus está fazendo um teste contigo. Aquele pode ser um anjo disfarçado ali. Pode ser um anjo disfarçado. Ele tá te testando ali para ver se tu é uma pessoa boa ou não. Né? Inclusive, tem até uma passagem bíblica que agora eu me lembro das coisas da Bíblia, mas do endereço não me lembro muito bem, Sim, sabe? fala que as pessoas, por fazer, hospedar, né, um estrangeiro ou fazer uma caridade para alguém, né, estaria fazendo, poderia estar hospedando anjos. Sem saber, É. poderiam estar fazendo bem a um anjo, né? Então, Uhum. cara, quando eu olho assim, de repente até um anjo ali, né? Daí eu vou lá, né, e faço o que tá na Bíblia, né? Que a gente tem que sempre ajudar o nosso semelhante, né? Nem que seja ali, caramba, com uma moedinha, R$ 2, alguma coisinha assim, né? Mas nunca negar, né? Nunca negar, principalmente quando vem alguém bater na tua casa, né? No teu portão, pedindo um copo d'água, caramba, pode ter certeza, assim, ó, que na hora eu já penso, cara, um anjo, né? Um anjo veio me visitar aí, né? Ver Uhum. como é que tá meu coração, né? Vou lá, daí, e entrego tudo que ele tá pedindo, né? Interessante. Eu tive uma experiência, Ale. Eu morava em outra cidade ainda,
E eu lembro que era um sábado, eu saí, fui no supermercado, era perto da minha casa, fui a pé, e comprei lá algumas coisas para fazer o almoço. E na hora que eu viro a esquina da minha casa, eu dou de cara com um senhor muito humilde. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Ah, você comprou as coisas para comer?" Eu falei assim: "Sim." Ele falou assim: "Ah, né, eu tô com fome." Eu falei assim: "Ah, o senhor tá com fome?" Eu achei diferente a abordagem dele, sabe? Muito tranquilo. Nossa, conta aí, pastor. É. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, eu tô com fome." Eu falei assim: "Ah, o senhor tá com fome?" Aí na hora eu pensei, né? Falei: "Nossa, eu vou chamar alguém para almoçar lá em casa." Eu não avisei minha esposa, mas aí na hora eu lembrei desse versículo. E E aí, aí eu falei para ele assim, eu falei assim: "Ó, o senhor quer almoçar comigo hoje?" Ele falou assim: "Ah, eu quero." cara! E aí, pastor? Aí ele foi lá em casa, aí entrou lá em casa, aí Cara, assentamos na mesa, eu comecei a conversar com ele, eu tentei puxar da onde ele era, ele não falava assim da onde ele era, sabe? Era um senhor, cabelo grisalho, meu Deus, meio bem obrigado. clarinho ele. Aí ele começou a falar, eu falei para ele que eu era pastor, ele falou assim: "Olha, é, é, aí ele falou, né, que a gente tem que servir ao Senhor e tal." E assim, ele era muito simpático, muito tranquilo. E Nossa, aí recebemos ele, a minha filha era nova, eu tinha, né? E assim, ele almoçou com a gente. Aí depois do almoço, ele pegou e falou assim: "Ah, continue fazendo o que você está fazendo, né? Fica na paz, que Deus te abençoe." Foi embora. Depois nunca mais eu vi ele. Mas isso ficou no meu coração. caramba, Não sei se é ou não, mas eu lembro que eu levei ele para dentro da minha casa porque eu lembrei desse versículo, né? nossa, coisa linda. Não, arrepiei aqui agora. Caramba, caramba, caramba. E é interessante que ele me abordou de uma forma diferente, isso que me chamou a atenção, sabe? Porque geralmente o pessoal fala assim: "Ah, você não tem nada para me dar, tô precisando de alguma coisa, me dá alguma coisa", né? Ele não, simplesmente eu esbarrei com ele assim, né? Na hora que eu virei a esquina, dei de frente com ele, aí ele me olhou. Aí ele falou assim: "Ah, você comprou as coisas para fazer o almoço?" Né? Falou algo tipo assim, né? E aí eu falei assim: "Ah, pois é, estamos indo fazer o almoço." Ele: "Ah, eu tô com fome." Eu falei assim: "Ah, Tá, quer tá, almoçar lá em casa?" Aí ele foi. nossa, tá até aqui a passagem aqui, né? É, Aqui, Hebreus 13, tá, galera? Que diz assim, ó: conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Pá, uau, é tremendo. não, esse cara aí, ou era o próprio, Sim, o próprio criador ali, ou um anjo mesmo, testando os homens, né? No caso, chegou o teu dia aí de teste aí, cara, pois é. passou, né, pastor? Foi algo diferente, sabe? E você via que ele, assim, não era um mendigo, ele não estava fedendo, ele estava com a roupa simples, mas ele não tinha aquele cheiro de alguém que fica na rua, sabe? Não era bêbado, ele não era alguém assim. Ele Assim, só a gente nunca mais esquece, né, pastor? nunca mais esqueço. E olha que já faz mais de 10 anos já. Uns 10 anos. É. Glórias ao Criador aí, caramba. Amém. Glória ao Criador. Amém. Amém. Então Então, vamos lá. vamos passar aí para o Atos 3 agora, né, pastor? Atos 3, isso. Então, olha só, pessoal. Aqui nós vamos entender, então, depois de assim conhecermos um pouquinho do templo, aí vem a questão do texto bíblico. Então, este homem, ele era colocado na porta formosa todos os dias para pedir esmola. Aí diz o texto: vendo ele a Pedro e João, que iam ao templo, ele implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então, isso é lindo, né? Tremendo o que acontece aqui com Pedro e com João. Este homem pediu para Pedro uma moeda
Aí Pedro, ele diz, eu não tenho ouro nem prata, né? O ouro representa, vamos dizer assim, a moeda maior, né? Um valor maior, tipo uma nota de 100, uma nota de 50, e a prata é vamos dizer, uma nota de 10, de 5, de 2, né? Então, quer dizer, Pedro estava falando, eu não tenho nem muito nem pouco, mas eu tenho uma coisa, e isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então, é interessante, aí eu quero até abordar um outro versículo aqui, Tem e eu mistério. quero. Tem mistério. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, Efésios 3, 20. Abraço, querido Harlem, Benedito, Enio, meu querido irmão. Abraço, Rafaelzinho, Elias Scarinci, Adoração e Louvor, nosso querido Danilo Nobre, Dri de Aves. Seja bem-vindo novo no canal, né? Rosângela, nosso querido Dominho, meu querido irmão, Kátia, Manolo Jorge, canal da Ceci, Reinaldo Pellegrina, toda essa galera top, Nice Silva, Fernando Eduardo, Tânia, Júnior Marker, nosso querido irmão. Tamo junto, galera. Legal, abraço a todos aí, viu? Dominho, abraço aí o Allen, né? O Andando na Verdade. Boa Na noite, meu irmão. Deus abençoe todos aí, viu, queridos? novamente, que provavelmente umas 10 horas, galera, a gente vai ter live aí com o canal Andando na Verdade sobre os mistérios do livro de Enoque, hein? Vamos falar um pouco de Antártida também. Fica muito massa aí. Tá bom? Legal. E tem mistério essa passagem bíblica aí, né, pastor? Tem mistério demais. Olha só. Então aqui Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em que nós opera. Então o nosso Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em que nós opera. E essa palavra se cumpriu nesse homem. Por quê? Porque este homem, ele pediu o quê? Ele pediu uma esmola. Mas o nosso Deus é o Deus que surpreende. Ele nos dá infinitamente mais, abundantemente além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, este homem que estava pedindo, Ale, uma esmola, na verdade, ele ganhou muito mais do que uma esmola. Pedro e João, ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno anda. E tomando pela mão direita, levantou, e imediatamente os seus tornozelos se firmaram. Então, olha que coisa linda. A palavra está dizendo aqui que este homem que estava esperando, né? Talvez aquele era mais um dia como qualquer outro, ele talvez esperava, né? Tomara que hoje eu consiga receber uma boa esmola, talvez eu receba hoje uma moedinha de ouro, né? Que garante o meu dia. Então, assim, claro que ele tinha uma expectativa de ter um dia bom ganhando esmola. Porém, ele não sabia que ele seria surpreendido pelo Criador dos céus e da terra. Aleluia. E aqui então diz que ele o tomou pela mão, Pedro, e ele foi então curado. Ou seja, ele estava esperando uma esmola, só que ele recebeu muito mais do que uma esmola. Ele recebeu a cura. Mas, Ale, eu quero ainda dizer uma coisa. Não acaba aqui. Esse homem, ele recebeu muito mais do que uma cura. Alguns pensam, nossa, que legal, ele esperava uma esmola, foi surpreendido, recebeu a cura. Mas quando nós vamos entender realmente o que aconteceu, como eu disse, ele recebeu muito mais do que a cura. Por quê? Sabe por quê? Vamos voltar lá no templo. Olha que interessante. Ressaltando o milagre que ele esperava naquele dia ali, porque ele já estava há tantos anos na porta do templo que ele não Sim, tinha mais esperança de ser curado, é né? verdade. Então, o milagre que ele queria receber, na verdade, era uma simples moedinha ali para ele matar a fome dele, para ele ter o que comer, né? Sim, E daí vem ali o milagre que
nossa, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, do que ele estava esperando ali, né, pastor? Não Sim, foi só uma sim. moedinha, né? Não foi só uma moedinha, foi literalmente a cura da vida dele ali, né? Do A corpo. cura da vida dele, exatamente. Mas olha a consequência, Ale, eu estou mostrando aqui na foto, aqui aonde esse homem ficava. Ó. Ele ficava Pastor, bem. só deixa eu dar um recado aqui. Sim, Galera, eu tô soltando agora que quem ainda não for inscrito, inscreva-se, galera. O investimento está escrito no canal Teologia Terra Plana. Se inscreva, você vai ter um excelente canal na sua timeline. Tem vídeos ali incríveis, ali tratando somente de Terra Plana, testes de curvatura, canal aqui do querido pastor Tiago, canal Teologia Terra Plana. Estou soltando agora aqui. Clica em cima, vai subir a aba do canal do pastor, se inscreva, ativa o sininho, dá o retorno que vai voltar aqui para a live. Não vai nem precisar sair da live. Ó, tá aqui, ó. Se inscreva, galera. Canal Top Master, já foi indicado até pelo Dr. Afonso, né? Então, você pode ter certeza que é um excelente canal para você estar inscrito, tá bom? Ativa o sininho que é muito importante. Tô soltando aqui, no decorrer da live a gente vai soltando aí o link. ok. Tá contigo, pastor. Obrigado, Ale. Obrigado pelo apoio aí. Obrigado a todos Eu também, viu, queridos? Que Eu que estão nos agradeço. apoiando aí. Então, olha só, esse homem, Ale, ele ficava aqui na Porta Formosa, bem nesse lugar aqui. Só que tem um detalhe, Ale, eu vou te contar uma coisa. Ele nunca entrou dentro do templo. Esse homem, ele nunca tinha entrado aqui dentro do templo. Ele passou a vida inteira, Ale, aqui na porta do templo. Mas por que isso? Olha que interessante. A palavra diz, tá? Eu até vou usar um versículo para a gente não demorar muito. Olha aqui, Levítico, capítulo 21, versículo 18, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, Levítico 21, 18. Havia uma lei, uma regra, segundo a própria lei judaica, e também era um costume, diz assim: pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado. Ou seja, nenhum homem, olha, coxo, podia chegar lá dentro do templo. Este homem, ele viveu a vida inteira dele olhando as pessoas entrar, porém ele mesmo ele não podia fazer o que um judeu normal fazia, apresentar os seus sacrifícios, as suas ofertas diante de Deus. Então, ele ficava à porta do templo. Ele não entrou dentro do templo. Eu imagino, sabe, Ale, esse homem aleijado, esse coxo, né? Aqui, ele ficava olhando as pessoas, né? Nós vemos que com 12 anos, por exemplo, um judeu já começava a sua vida religiosa, que aí começa, né, bar mitzvah. O bar mitzvah, né? Que ele já começa aí, né, a entrar no templo e fazer ali as suas, vamos dizer assim, começa a sua vida religiosa. E é interessante que eu imagino esse homem olhando essas crianças entrando no templo com aquela cara de deslumbre, né? Vislumbradas assim, que bênção, hoje é o meu dia, eu vou entrar, hoje eu vou oferecer meu sacrifício, eu vou participar das coisas que os homens faziam, enfim. E ele então devia ter muita vontade de entrar nesse lugar. Eu imagino também ele, sabe, Ale, pedindo para alguns sacerdotes que talvez passavam por ali, ele ali assentado, né, puxava a roupa talvez do sacerdote, falava assim, deixa eu entrar, e o sacerdote provavelmente falava, você não pode, né, não tem como, você tem defeito, você tem um problema, e ele então não podia passar desse lugar, da porta formosa, não podia entrar dentro do templo. Era um tipo de uma humilhação também, né? Porque todos os jovens... com 12 anos, galera, na tradição hebraica, judaica, tu já é homem. E assim, não é por nada, mas aqui no Rio Grande do Sul também, pastor. Aqui, né? Olha. 12 anos aqui, cara, assim, tu já é considerado um homem aqui, né? Então, assim, além dele não ter recebido o Bar Mitzvah, que é a festa ali, é uma grande festa que todo menino judeu recebe, é uma grande festa.
É tipo, a menina tem o aniversário de 15 anos, né? Então o menino tem uma de 12 anos, que é o bar mitzvah, né? Então, além dele não ter recebido a festa judaica, né, a tradição, ele também nunca pôde entrar no templo. Isso aí, para um judeu, assim, ó, é uma humilhação sem. Nossa, não sei, a gente não consegue nem imaginar, né? É verdade, imagina, né? Então, e era uma separação muito grande, né? Dentro do rito judaico, né? Do sistema religioso deles. Então, nós podemos ver, né? Que os gentios tinham que ficar de fora, não podia nem passar pelo Soreg. Os judeus, se tivesse alguma enfermidade, tinha que ficar no máximo aqui na escadaria. As mulheres, o máximo que elas podiam chegar era aqui no átrio das mulheres. Os homens, o máximo que podia chegar era aqui no átrio de Israel, que é onde os homens ficavam. Os sacerdotes, no máximo aqui, no lugar dos sacerdotes. E no dia de serviço deles, que eles tinham que entrar lá dentro, eles entravam então no santuário. E no Santo dos Santos é só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que é no dia da expiação. Então, é assim que funciona, né, dentro aí do templo. Agora, olha que interessante. Então, quando nós entendemos esse princípio, aí que o texto fica mais, vamos dizer assim, tremendo ainda, né? Por quê? Porque olha o que acontece, Alê. Diz aqui o texto sagrado. E tomando ele pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aí olha o que acontece. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. A primeira coisa que esse homem podia fazer, né, ele recebeu ali uma cura, foi algo sobrenatural. Ele podia ir para a casa dele, ele podia correr, contar para os seus amigos, contar para os seus familiares, né? Mas aqui não, diz o texto que quando ele começou a andar, provavelmente agora ele disse consigo: eu estou curado, agora eu posso realizar o meu sonho, agora eu posso entrar com eles dentro do templo. E olha o que ele faz. Ele, de um salto, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Que coisa linda! Imagina esse homem. Aí diz que ele estava saltando, pulando e louvando a Deus, né? Saltando e louvando a Deus. Imagina ele passando aqui por esses lugares do templo, com toda alegria, gritando, saltando, pulando, louvando a Deus, as pessoas lá dentro do templo, né, com certeza com aquele sentimento, né, e com aquela reverência nesse lugar, que é um lugar sagrado, todo mundo com reverência, mas de repente entra um doido, saltando, glorificando ao Criador dos céus e da terra, e o povo fala: o que aconteceu? Ué, esse não é aquele homem que estava lá na Porta Formosa? Não era o coxo? E esse homem, então, agora, ele teve, além de ele ter, vamos dizer assim, ter sido restaurado fisicamente, ele teve também o seu direito de adorador, né? A sua adoração foi restaurada, ele agora podia entrar normalmente no templo para poder, então, se apresentar, né, como os outros faziam, diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então, por isso, meus queridos irmãos, é que nós comentamos que o nosso Deus é o Deus que surpreende. Este homem foi surpreendido. Ele esperava uma moedinha, mas na verdade, ele recebeu muito mais do que uma moedinha. Ele recebeu a cura e mais do que a cura, ele recebeu o direito de entrar na presença de Deus, o direito de entrar no templo, né? Ele foi de fato transformado pelo poder do Todo-Poderoso. E agora nós também somos restaurados para podermos entrar também no templo. Agora a palavra diz que em Cristo Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. E agora o que então o Senhor Deus nos propõe é justamente isso, que nós possamos entrar na presença dele pela fé, para podermos oferecer a ele, né, sacrifício agradável a Deus, que é o culto racional, lábios que professam o seu nome.
Então, Alê, basicamente é isso, meu querido, meus queridos irmãos, ouvintes, aí, amigos, né? Fica aí essa mensagem ao seu coração, tá? Saiba que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Yahvé, é o grande Criador dos céus e da terra. Ele pode te surpreender. Talvez você tenha estado aí na porta do templo, né? Ou seja, tem ficado aí à margem, mas não tem entrado ainda na presença de Deus. Eu quero te dizer hoje, entra na presença de Deus pela fé, né? Hoje é pela fé, porque não existe mais esse templo. Esse templo foi destruído, permissão do próprio Criador. Agora a palavra nos ensina que o templo somos nós. Deus quer fazer morada em você, em cada um de nós. Por isso nós precisamos, pela fé, sair da porta e de verdade entrar na presença do Senhor nosso Deus. A pessoa coxa, ou seja, a pessoa que ainda não entregou a vida ao Criador, ela não pode entrar, ela não consegue entrar na presença de Deus. Mas a pessoa que é restaurada, como diz a palavra lá em 1 João, falando que nós fomos lavados no sangue de Jesus, né? Então a pessoa que é lavada e remida no sangue de Jesus, né? Perdoado os seus pecados, a pessoa então agora tem acesso a esse lugar, né? Ou seja, o lugar espiritual, né? Que é a presença de Deus. Então eu acredito, meus queridos, que é justamente isso que Deus ele quer fazer conosco. Ele quer nos restaurar com o propósito de entrarmos na presença dele. Por isso, para concluir, eu quero dizer o seguinte: Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, ele restaurou este homem da Porta Formosa, porque ele queria que este homem entrasse na presença dele, pudesse ter a sua adoração restaurada. Então, o Senhor, Criador dos céus e da terra, quer também restaurar a mim e a você, para podermos entrar na presença dele. Pastor, e se a gente começar a meditar na palavra do Criador, né? Assim, aí a gente tem um exemplo, né? De um fato histórico, né? Aliás, a Bíblia, ela é considerada um documento histórico na arqueologia, né? Sim. Além de ser considerada o nosso livro de cabeceira, nosso livro de fé, né? Uhum. Para quem tem aí Jesus como seu o único e suficiente Salvador, né? Nós cristãos, né? Então, assim, pastor, a gente começa a meditar na palavra, a gente percebe, assim, que aí um paralítico, né? Que passou a vida inteira sendo humilhado, né? Porque estava paralisado, não conseguia andar, não podia entrar no templo, né? Tinha Uhum. que, nossa, tá sempre se humilhando para os outros, né? Para ter ali um pãozinho, né, para poder comer, né, passando fome, muito frio, tem que ser carregado, né. Então, assim, pastor, tem alguma, o que Jesus, né, que está querendo falar para nós, né, através desse milagre que ele fez ali, né, através dos seus discípulos ali? Foi Pedro e tinha mais um com Pedro, né, pastor? Era João, isso. Pedro e João, né? Então, assim, às vezes, não que a pessoa esteja paralisada, né? Deus livre, mas às vezes tem alguma área da vida da pessoa que de repente está paralisada, né? De repente, alguma área emocional, ou de repente Sim. até a parte financeira, ah, Uhum. algum de repente, às vezes a pessoa tem alguma área da vida dela que seja paralisada, né? E assim como Deus ele curou esse paralítico, ele voltou a andar, a se mover, né? Eu creio que Cristo ele está querendo dizer que qualquer área que esteja paralisada, tanto até para eu creio em milagres, né? Até para uma pessoa mesmo, né? Ou até Sim. para áreas outras áreas da nossa vida, né? Ele pode Uhum. fazer um milagre, né? E a gente sair caminhando com nossas próprias pernas, né? Tanto fisicamente como Que emocionalmente, maravilhoso. todas essas áreas da nossa vida, né? Então, pastor, assim, né? Eu vou te pedir uma coisa aqui, que Sim. assim, eu acho que nunca aconteceu aqui no canal, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, né? Porque assim, eu tenho aqui, nossa, eu considero uma grande família aqui o nosso canal, né? Então, Uhum. assim, eu
eu não tenho nada para oferecer para todos os que estão aqui acompanhando aqui o canal. Claro, eu procuro sempre trazer bons vídeos, boas informações, né? Tá sempre junto, né? Mas assim, então eu vou pedir para ti, pastor, fazer uma oração, né? Tantas pessoas que vão assistir essa live depois, né? Para todas as famílias representadas aí, para o senhor, através aí, né, de uma oração, se alguém está precisando um milagre, né? Que alguém precisando caminhar com as suas próprias pernas em alguma área da sua vida, né? De repente a pessoa, eu sei que muitas pessoas assistem aqui o canal, nunca se pronunciaram aqui no chat, porque de repente tem um medo de falar que é terraplanista, mas no fundo do coração já são terraplanistas, né? De repente aí tomar uma atitude, né? Vir abrir o jogo, né? Todas as áreas da vida, né? Alguém que de repente está precisando de um milagre na parte financeira, na parte emotiva, né? Ninguém nasceu para viver sozinho, de repente algum irmãozinho aí que era uma esposa, né? Ou uma irmãzinha que era um futuro marido. Assim, eu quero que o senhor ore aí, assim, para todos os inscritos aqui do canal, que qualquer milagre que eles estejam precisando na vida deles, né? Deus venha cumprir a palavra dele na vida de cada um. Tá bom, pastor? Vou ficar em frente aqui. Vamos orar, Ali. Eu quero sim fazer essa oração e em nome do Senhor Jesus Cristo, né, eu creio que Deus ele pode sim abençoar cada um de nós. É pela fé, né? A palavra diz: o justo viverá pela fé. Então é através da fé que nós caminhamos, né? Tudo em Deus é pela fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem crê na palavra pode receber o benefício do fruto da palavra. Então, vamos orar. Você que está aí em casa, né, nos ouvindo, eu agradeço aí por estarem até agora aí com a gente, tá? Vamos, então, você que crê, tem algo aí para receber, como a Alê falou, né, quer pedir algo ao Senhor Deus, vamos orar. Talvez você está aí também assistindo esse vídeo e ouvindo também essa palavra e, assim, está gravado, mas nós cremos que Deus aí ele pode agir através da sua decisão também, através aí, né, do seu coração aberto a recebê-lo. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és Yahvé, o Senhor que transforma, que restaura as vidas daqueles que Te buscam e creem no Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por nos dar o Teu Filho. E o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para transformar vidas. E eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor, naquele dia, transformou a vida daquele coxo e deu a ele a cura, eu peço que o Senhor também venha agora alcançar a cada ouvinte, a cada pessoa que está agora, Senhor, orando e por fé crê no Teu milagre. Eu peço, Senhor Jesus, toca agora cada uma dessas pessoas. Abençoe também o Alê, que abriu, Senhor, tem aberto aí o seu canal para poder divulgar a verdade acerca da Terra plana. Eu oro, Senhor Deus, por todos os terraplanistas. Essas pessoas, Senhor, assim como eu, que também sou um terraplanista, nós temos buscado divulgar a verdade do Teu reino, que é um reino plano. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe todos os terraplanistas. Senhor, aqueles que não creem no Teu nome, ou aqueles que fazem, Senhor, questão de fazer a menção, Senhor Deus, do Seu nome em hebraico, outros fazem a menção do Seu nome, ó Senhor, em grego, outros em português. Mas eu me refiro ao Senhor, meu Pai, meu Deus, nosso Criador.
E nós, Senhor, cada um que também está ouvindo, eu creio no meu coração que eles também estão buscando ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso eu peço, Senhor, alcança agora cada um dos teus filhos, onde houver, Senhor, um coração sedento, cheio de fé, eu peço, abençoe, Senhor, os teus filhos, abençoe também os familiares, faz, Senhor, meu Deus, o paralítico andar, aquele que está paralisado espiritualmente, que ele possa abrir os seus olhos, que ele seja abençoado pelo Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de falar, Senhor, com os teus filhos. Peço que o Senhor opere de forma sobrenatural em cada vida. E agora eu oro e declaro sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. Levanta e anda para o enfermo, recebe a tua cura e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Todas as honras e glórias ao nosso Criador, né? Amém. Toda a honra e glória sejam dados a Ele, ao Criador. Amém. Então, é isso, galera. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Criador, né? Porque Ele é o motivo de estarmos aqui, né? A razão de estarmos aqui, né? Quem somos nós? Nem vida nós teríamos sem Ele, né? Porque Ele é o nosso Criador, né? Nós não viemos do macaquinho, né? Nem fala lá o nosso irmão. Criados, né? E a ciência prova isso, né? A ciência de verdade nos diz isso, né? Que realmente existe uma mente poderosa, né? Que projetou cada ser vivo, cada plantinha, né? Criou e projetou essa terra linda, esse reino plano que nós vivemos, né? Esse ecossistema maravilhoso, perfeito, né? Que nós vivemos, né? Com água em abundância, comida em abundância, né? Mesmo às vezes o inimigo fazendo com que o alimento não chegue ao mais necessitado, mas um dia o acerto de contas virá, né? Ele vai pagar por tudo isso, né? Mas mesmo assim Deus provê, né? Deus provê e a gente sempre tem que agradecer, né? Em primeiro lugar, né? Ao Criador, né? E a todos os irmãos, né? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou falar com o irmão Anderson agora, se ele pode fazer uma live comigo, porque às 10 horas tem uma live com um canal, uma live no canal Inteligência Natural, do nosso querido irmão Leandro. E dentro da Terra Plana, galera, existe uma hierarquia, né? Então, jamais vocês vão ver eu estar fazendo live aqui, junto no mesmo horário do irmão Leandro ou do irmão Bruno. Eu respeito demais eles, e sempre será assim, tá bom? Eles sempre me estenderam a mão, né? Então é um respeito que eu tenho por eles, né? Então tem uma live às 10 horas no canal Inteligência Natural. E eu vou ver se com o irmão Anderson, se ele consegue fazer a nossa live até às 10 horas. Então eu vou fechando aqui, galera, e já abro outra aqui com o irmão Anderson. Senão a gente faz a live depois das 10 horas. Tá bom, galera? Mas vamos todos acompanhar aí, é um assunto importante, é uma live relâmpago do nosso querido irmão Leandro, às 10 horas, tá bom, galera? Pastor Thiago, muito obrigado mesmo, pastor. Galera, temos uma novidade, né, pastor? Temos uma novidade, né? Agora, galera, toda... pastor, eu tô com tanta coisa na cabeça. É isso mesmo, segunda e quinta. Toda segunda e quinta live com o pastor Thiago, canal Teologia Terra Plana. Ô, bênção! Glórias do nosso Criador. A gente vai estar aí, galera, explanando. Galera, nós estamos vivendo os últimos dias. O nosso espírito, galera, ele está sedento pela palavra. Sedento. Hoje em dia, o que a mídia prega? É brega, é que não sei o quê. Vocês acreditam em Deus, na Bíblia? Acreditamos, sabemos que isso aqui é verdade. Tanto é que, olha quanta gente tem aqui, né? Então, assim, a gente vai estar trazendo, galera, se possível, toda a Bíblia, toda a Bíblia aqui no canal, né? Livros que deveriam estar aqui também, como o livro de Enoque, né? A gente vai estar trazendo com o querido Anderson, e aqui agora com o pastor Thiago. Então, toda segunda e quinta-feira, às 9 horas, né, pastor?
Sim, sim. 9h30, 9h30. 9h30 é melhor, isso. Toda segunda e quinta-feira temos live com o pastor Tiago aqui, galera, tá bom? Eu não posso deixar de ler rapidamente aqui um versículo bíblico que é tradição no canal. Apesar de ter sido uma live bíblica, eu vou ler aqui, pastor, porque é tradição. Que é isso, vamos lá. Toda live eu leio, mesmo não sendo live bíblica. E deixa eu... Onde é que eu parei aqui? Peraí, pastor, deixa eu ver. Aqui. Jesus, o Salvador dos humildes. Galera, essa passagem que eu vou ler agora aqui é a continuação. A gente está lendo o livro do nosso querido irmão Mateus, tá? Então é Mateus 11, do versículo 25 em diante. Só lembrando que humilde, assim, a gente vê muita palavra humilde na Bíblia, e muitas pessoas fazem apologia à pobreza. Para tu ser cristão, tu tem que ser pobre. Galera, quem quer te ver passando necessidade é o diabo. É o diabo. Deus quer te ver bem. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá o pão para os seus filhos. Essa palavra humilde, ela provém, ela deriva da palavra humus. Humilde significa aquele que trabalha com as mãos na terra. Por que Jesus é o salvador dos humildes? Por que tem tanta passagem bíblica falando os humildes herdarão a terra, os humildes verão a Deus, os humildes... Tu já foi para o interior, galera? Quando tu vai para o interior do país, tu chega na cidade pequena, as pessoas, os agricultores, esses humildes que trabalham com a mão na terra, eles são pessoas maravilhosas, eles te acolhem, te tratam bem. É isso que Deus quer. Ele quer que tu seja humilde espiritualmente no coração. Não que tu esteja passando fome e necessidade. Quem quer isso é o diabo. Deus quer te ver bem. Então, humilde é isso. Uma pessoa boa de coração, acolhedora, que quer bem ao próximo, que ama seu irmão. Tá bom, galera? Então, diz aqui. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, galera, a gente terminou mais um capítulo do livro do nosso querido irmão Mateus. Na próxima live a gente começa aí o capítulo 12. Novamente, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado, pastor Tiago. Obrigado, Hallen. Saco cheio desse Globo. Nosso querido Enio, nosso querido Dominho, um irmãozinho que Deus me deu. Adoração e louvor a toda essa galera top. Aquaflet, César, Arqueiro está aí, Max Merques, a todos. Então, galera, eu vou encerrando por aqui. Deus abençoe todas as famílias representadas no chat, aqui na bancada, a minha também, galera. Tamo junto e até daqui uns 5 minutos para a live aí com o nosso querido irmão Anderson. Valeu, galera. Estamos juntos e até daqui a pouco. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado. Valeu a todos. Um abraço. O link do pastor Tiago vai estar na descrição, galera. Se inscrevam lá. Canal Teologia Terra Plana. Valeu!